Então, pessoal, boa noite a todos. Eu vou agora resolver aqui um ou dois exercícios, tá? Que a gente deixou da aula passada, que era cálculo de rede IPv4, tá? Deixa eu abrir uma nota aqui em branco para a gente fazer. O primeiro exercício nosso, o endereço era 10.0.0.0/8, tá? Letra A. E a gente tem que fazer o quê aqui? Achar o endereço de rede, de broadcast, o primeiro e último endereços válidos, tá? Então, endereço de rede, broadcast, o primeiro endereço e o último endereço válido. Pessoal, lembrando, para achar o endereço de rede, a gente faz o quê? Ó? Primeira coisa, eu tenho que olhar o prefixo do meu endereço, tá? O prefixo aqui é /8. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter vou ter 8 bits que representam a porção de rede, né? Os bits de rede do meu endereço. E o restante, que são os outros 24 bits, serão os endereços, os bits de host, tá? Lembrando sempre, o prefixo ali me diz quantos bits que eu tenho do meu endereço IPv4 que representa a rede. E o restante representa as máquinas dentro dessa rede. Então, como eu tenho /8, eu vou ter 8 bits para a rede. Isso quer dizer o quê? Que o meu primeiro octeto aqui, que é o 10, que são os 8 bits, ele vai representar os bits de rede. E todos os outros, os bits de host. O que eu falei para vocês? Para a gente achar a rede, eu tenho que zerar todos os bits que são de host. Então, eu tenho que repetir os bits de rede, que no caso seriam os 8 bits aqui, que aqui em decimal representam 10, e zerar todos os outros bits aqui, tá? Só que a gente já percebe que já estão zerados, né? Então, a gente vai fazer o quê? Ponto zero, ponto zero, ponto zero, tá? Então, mesmo que esses 3 zeros aqui, pessoal, fosse um outro valor qualquer, outro número, a gente tem que zerar essa porção aqui dos 24 bits de host, tá? Então, a minha rede é 10.0.0.0/8. Como eu falei, normalmente, a rede, o endereço aqui de rede é o mesmo que já é dado no exercício, tá? Normalmente é assim. Nem sempre, mas normalmente é assim. Como é que eu acho o broadcast? Eu copio os bits da porção de rede, então, meu primeiro octeto ele vai continuar igual, 10. Ponto. Faço o que com o resto dos bits de host? Coloco tudo 1. Quando eu coloco 1, pessoal, tudo 1 em qualquer octeto aqui, o meu decimal ele vira 255, 255, 255. Lembrando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu tenho 8 bits iguais a 1, isso aqui é igual a 255. Eu fiz isso aqui em cada um dos 3 octetos aqui, tá? Do meu endereço aqui, da parte de host, tá? Então, a gente vai ter 10, 255, 255, 255. Então, meu broadcast é 10.255, 255, 255. Depois a gente pega aqui a forma de fazer, pessoal, esse cálculo, tá? Vira algo bem banal. Como é que eu acho o último endereço válido? Desculpa, o primeiro e o último endereço válido. É sempre um endereço a mais que a rede, o primeiro, válido, e o último válido é sempre um a menos que o broadcast. Então, se a minha rede é 10.0.0.0, o meu primeiro válido vai ser 10.0.0.1. Aqui, pessoal, muito importante, ó. Às vezes o pessoal se confunde, não sabe se eu coloco um aqui, aqui ou aqui, tá? O 1, pessoal, ou melhor, essa adição de uma unidade a mais é sempre no último octeto, tá? Então, eu vou ter que sempre colocar no último octeto. Então, nesse último zero aqui, eu somo 1. 0 mais 1 é igual a 1. Então, tá aqui meu 1, tá? Então, o primeiro válido é 10.0.0.1. E o último endereço válido é sempre 1 a menos que o broadcast. Então, vai ser 10, ponto. É 1 a menos, mas é 1 a menos aonde? É 1 a menos sempre, pessoal, no último octeto, tá? É sempre 1 a mais no último e 1 a menos no último octeto. Então, se o meu broadcast é 10.255, 255, 255, o meu último endereço válido da rede vai ser 255, 255, ponto, 255 menos 1, 254.
Tá? Então, eu sempre somo um a mais no último octeto da minha rede para achar o primeiro válido. E sempre diminuo um no último octeto do meu broadcast para achar o último endereço válido. Quem falou que tinha feito aí, conseguiu, o Israel, né? Conseguiu achar isso aí, Israel? Foi igualzinho. Beleza. Pessoal, como eu falei, ó, quando... Uma coisa, vocês vejam meu mouse aqui, a mãozinha na minha tela ou não? Veja. Dá para ver aqui o mouse aqui, né? Tá. Uhum. Sendo, pessoal, que é 1/8, 1/16 ou 1/24, eu falei para vocês que é bem mais fácil, né? Porque daí a divisão dos bits de rede de host vai ser ou nesse octeto aqui, entre o primeiro e o segundo, ou entre o segundo e o terceiro, ou entre o terceiro e quarto. Então, 1/8, 1/16, 1/24 é sempre alguma coisa 0 e alguma coisa 255, tá? Vai ser sempre assim. É mais fácil. Agora, quando a gente tem uma divisão, um prefixo que não é nenhum desses aqui, nem /8, nem /16, nem /24, que é o nosso último exercício, que é 192, eu só vou copiar aqui, depois eu volto, 192, 168, 56.128, /25. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente tem isso aqui, pessoal, 168, 128, /25, aqui você tem que ficar atento, por quê? Porque eu tenho 25 bits para a rede e 7 para host, né, para as máquinas. Só que esses 25 bits, tá? Eles estão aqui nos primeiros 3 octetos. Aqui, ó, eu tenho ao todo 24 bits. Só que eu tenho mais um, né? Porque eu tenho 25 para redes. O outro bit, ele tá onde? Ele tá dentro aqui de 128. Então, quando não é /8, nem /16, nem /24, o que eu tenho que fazer com o decimal aqui? Eu tenho que transformar ele em binário. Então, eu vou pegar o 128 e transformar em binário. É 1 e 7 zeros. 128 binário é 100000000. Então, pessoal, o último bit da rede que falta qual é? É esse bitzinho aqui, ó, o primeiro, é o bit 1. Então, esses 24 bits iniciais, aqui, mais o primeiro bit do último octeto, são os bits da rede, tá? Que representam a rede. E esses 7 aqui que sobraram são os bits de host. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar aqui e alterar somente esses 7 bits aqui, tá? Os bits de trás aqui eu não mexo, tá? Continuam igual. Então, vamos lá. Rede, broadcast, primeiro e último. Como é que eu acho? Ó, então, o que isso quer dizer, pessoal? Olha o que eu estou falando para vocês. Os 25 bits iniciais eu não mexo. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu sei que a minha rede, com certeza, no início vai ser 192, 168, 56. Por que eu sei isso? Porque, pessoal, os 24 bits iniciais são de rede, tá? Eu não posso mexer neles. Para eu descobrir broadcast, primeiro e último válido, eu tenho que mexer só nos bits de host. Então, se eu tenho 25 bits, os 24 primeiros com certeza vão ficar iguais. Então, eu já posso aqui colocar tudo 192, 168, 56, aqui nas 4 respostas, tá? 192, 168.56. Esse aqui é a letra C, tá, pessoal? Eu pulei a B, que era praticamente igual a ali. Então, eu sei que a rede broadcast, primeiro e último, com certeza eles vão começar com 192.168.56. O que vai mudar é só o último octeto. Então, vamos lá. Como é que eu acho a rede? A rede, eu vou pegar os bits de host, que são esses 7 aqui que eu sublinhei em vermelho, e vou passar eles para 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Já são 0, tá? Vai ficar igual. E o que eu faço com esse 1 aqui de rede? Bit de rede, eu copio ele, tá? O bit de rede eu não mexo, lembra? Eu mantenho. Então, eu mantive 1 e zerei tudo. Como aqui já era 0, vai ficar a mesma coisa. Então, esse 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 é igual a 128. Então, a minha rede é 192.168.128. Ok? Achei a rede lá. Como é que eu acho o broadcast? Ao invés de colocar tudo 0 nesses bits, eu vou fazer o quê? Colocar tudo 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, o 1 da rede aqui, que é o primeiro, mantém igual, tá? Isso aqui eu não vou mexer nunca. Se eu tenho um octeto com tudo 1, isso aqui é igual a 255. Então, meu broadcast é 192.168.56.255.
E agora, como é que eu acho o primeiro e o último válido? Tá? É só eu somar 1 na rede para achar o primeiro válido e diminuir 1 no último octeto do broadcast para achar o último. Então, qual é o meu primeiro válido? 192.6856. Se a minha rede é 128, o primeiro válido é 129. Primeiro válido, 1 a mais que a rede. A rede é 128 no final, o válido 129. E o último válido qual é? É eu pegar o broadcast aqui, o último octeto, e diminuir 1. Então, 255 menos 1, 254. Tá, pessoal? Então, a gente tem aí rede, broadcast, primeiro e último válido. Ah, se eu quiser fazer aqui nos binários, como é que é? Pessoal, no binário é assim, ó, para achar o 129. Eu pego todos os bits de host e coloco tudo zero, exceto o último. Ó, então eu vou colocar 0, 0, 0, 0, 0, deu 7. O último bit aqui, ó, eu coloco 1. Isso aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 em binário é o quê? É o 129. Então, aqui na matemática binária é sempre assim. Eu zero todos os bits de rede e no último bit eu coloco 1. O resultado aqui vai ser o meu primeiro endereço válido. E como é que eu acho o último endereço válido? Eu coloco 1 em todos os bits. 1. Deixa eu botar melhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no último, aí eu coloco um 0, independente do que era antes, tá? Isso aqui, 0 em decimal é 254. Mas não precisa fazer esse cálculo binário, tá? Se a gente achar a rede e o broadcast, é sempre eu somar 1 no meu último octeto da rede para achar o meu primeiro válido. E diminuir 1 do último octeto do broadcast para eu achar o meu último endereço válido. É mais fácil, mais direto do que ter que fazer esse cálculo binário, tá? Mas se quiser fazer, tudo bem, não tem problema. Conseguiram entender, pessoal? Não. Essa parte de cálculo de endereço, pessoal, é uma das partes mais importantes que a gente tem nessa primeira fase, tá? Claro, tem a questão toda teórica, mas cálculo de subrede é essencial porque vai usar um monte de disciplina, tá? Um monte. Tá? Vai usar agora, depois segunda fase, terceira, quarta, enfim. E o próximo capítulo da Cisco, que é cálculo de subrede, envolve diretamente isso, tá? A gente vai ter que pegar um endereço, dividir em subredes, e cada subrede dessa fazer isso que a gente está fazendo agora. Achar o endereço da rede, o broadcast, e quais endereços ou quais intervalos de endereço que eu consigo utilizar naquela subrede. Ok, pessoal? Então, só deixa eu fechar aqui o celular aqui. Fechar aqui, vamos... Pessoal, alguma dúvida aqui em relação a isso? Tranquilo? Relação à conversão binário decimal, vocês estão vendo com o Marco, né? Segundo vocês já me informaram. Estou certo ou errado? Sim, né? Estão vendo com o Marco, tá? Como eu falei, pessoal, o aluno tem, às vezes, dificuldade em decimal, binário, aí complica porque já é um passo anterior, né? É uma base que tem que ter para conseguir fazer esses cálculos, ok? Então, tá, pessoal. Então, vamos aqui, então, falar um pouquinho da aula de hoje, tá? A aula de hoje, pessoal, que é a segunda parte do endereçamento IP, que é o capítulo 7 da Cisco, o que vocês vão ter que estudar depois aí é o material do capítulo 7, o subcapítulo 7.2, tá? Como eu falei, a gente dividiu o capítulo 7 em 3 partes, a 7.1 que foi na aula passada, o vídeo já está aqui no SIGA. Hoje é o 7.2, que fala um pouco sobre o endereço IPv6, tá? E na aula que vem a gente vai ver mais uma parte que é a questão de conectividade. Provavelmente, pessoal, para a aula que vem, da semana que vem, aula 13, no dia 23 de junho, eu vou colocar mais alguns exercícios, tá? De endereçamento IPv4. Semelhante ao que a gente acabou de resolver aqui agora, tá? Semelhante a esse aqui, que é o exercício 3 da outra aula. Para vocês fazerem, porque isso aqui é bem importante, é bom que vocês façam em mais alguns para tirar qualquer dúvida, ok? Tá me ouvindo bem ainda, pessoal? Aí o som? Tudo ok. Ok? Então tá. Vamos ver se tem alguém só aqui no grupo que de repente tá... Não. Pessoal, então vamos falar aqui um pouquinho do IPv6, tá? Deixa eu deixar aqui para... Tá. Pessoal, então,
a gente viu até agora IPv4, tá? Que é um protocolo, né? Lá de 1970, 1980. E o IPv4 ele é responsável pelo endereçamento das máquinas, tá? Então, essa questão de endereço aí que a gente viu ali, endereço IP, IPv4, ele faz parte, né, do protocolo IPv4. Devido a alguns problemas, tá? Foi criado em 1990, por ali, 90, 2000, o protocolo IPv6, que é uma atualização, né? É um update do protocolo IPv4, tá? É um protocolo totalmente novo, mas que tem a mesma ideia do IPv4, tá? Trabalha também na camada de rede, de certa forma tem as mesmas funcionalidades básicas, tá? Algumas coisas aqui importantes em relação ao IPv6 e IPv4, tá? O IPv6 tem o maior espaço de endereçamentos, são 128 bits. Então, uma coisa tem que ficar bem claro. O endereço IPv4 tem 32 bits. O endereço IPv6 tem 128 bits. Então, ele tem 4 vezes mais bits que o IPv4, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu consigo endereçar com o IPv6 341 decilhões de endereço. Tá? Você provavelmente nem sabe o que quer dizer 1 decilhões, né? Mas 1 decilhões seria assim, ó, 1 milhão, bilhão é 2, trilhão é 3, quadrilhão é 4, quinquilhão é 5, 1 decilhão seria 12, tá? 12 milhões de endereços, ok? Então, assim, é uma quantidade de endereços, dá para dizer que é algo quase infinito, tá? Dizem que é a quantidade de estrelas no universo, enfim, na galáxia. Então, é um negócio, assim, fora do comum, tá? É realmente muito, muito, muito endereço. Por que isso? Porque o IPv4, pessoal, ele consegue ter, no máximo, 4 bilhões e poucos de endereços, tá? 4 bilhões. Então, o IPv4, atualmente, ele tem problemas de oferta de endereço, tá? A gente não consegue mais ter endereços públicos. Para a gente, por exemplo, ter uma empresa lá, colocar um servidor, eu tenho endereço público, um endereço que é só meu, tá? Então, o IPv4 hoje ele já está praticamente em muitos países esgotado e eu não consigo mais ter um endereço público novo. Então, o IPv6 ele foi criado justamente com esse tamanho para que esse problema de falta de endereço não aconteça nunca mais, tá? Provavelmente a gente vai morrer, essa é a ideia, né? Ou a Terra vai acabar, sei lá, antes do endereço IPv6 terminar. Então, o IPv6 vai solucionar algumas limitações em relação ao IPv4, tá? E também adiciona algum aprimoramento com configuração automática de endereço. Depois, vocês, quando forem ler aqui esse material, eu não vou ler todos os slides em relação ao IPv6, tá? Mas se vocês forem ler depois, vocês vão ver um pouquinho sobre essa parte de configuração automática de endereço, tá? Por que o IPv6 é necessário? Porque ele aumenta consideravelmente... por que foi necessário, né? Porque aumentou consideravelmente as pessoas ou os equipamentos que usam a internet. Então, com isso, quanto mais equipamento tem na internet, mais eu preciso ter endereço IP, né? Porque se eu não tiver endereço IP, o equipamento não consegue se conectar à internet. Devido também aqui a alguns problemas, tá, no IPv4, como eu já falei, em relação principalmente à quantidade de endereços que hoje ela está praticamente zerada, então não tem mais novos endereços. Alguns problemas com NAT, e também aquela ideia de internet das coisas. Eu não sei se o Marco já falou com vocês um pouquinho sobre IoT, aí, internet das coisas, mas com essa ideia de tudo estar conectado, de eu ter um chuveiro que eu consigo ligar, sei lá, do meu celular, eu ter uma casa totalmente automatizada, ligar uma TV, ligar uma geladeira, mesmo não estando em casa, cada equipamento desse vai ter que ter um IP, né, para eu conseguir fazer esse tipo de acesso. Então, a ideia e a tendência é que cada vez mais os equipamentos tenham IPs para para que consiga acessar, ter acesso à internet, tá? Então, com isso, a demanda de endereço IP vai aumentar. E o IPv4 provavelmente não conseguiria dar conta dessa demanda, tá? Então, por isso também foi um dos motivos que foram criados aí, foi criado o IPv6, tá? Aqui nessa figurinha aqui do lado, só explicando, existem entidades regionais aí, ó, espalhadas pelo mundo, que controlam a distribuição do endereçamento, tanto IPv4 quanto IPv6 pelo mundo, tá? Então, na América do Norte, é uma organização chamada ARIN. Na Europa, lá no pedaço da Ásia, é a RIP-NCC. Na África, a AFNIC. Aqui na Oceania, um pedaço aqui debaixo da Ásia, é a APNIC. E aqui na América do Sul, é o LACNIC, tá? Então, aqui são 5 organizações, 5 entidades regionais que comandam todo o endereçamento e toda a distribuição de endereços entre empresas, tá? Grandes organizações ao redor do mundo, tá? E aqui no Brasil específico, né, cada país tem a sua, aqui no Brasil é o NIC-BR, tá? Então, é a organização brasileira que é responsável por distribuição de endereços. Então, se eu crio uma empresa nova e eu quero endereço público, que seja meu, da minha empresa, tá? Eu preciso entrar em contato com o NIC-BR para ver se ele tem ou não disponível um endereço IP. Pessoal, aqui eu vou me ater mais na parte
estrutural do endereço, tá? E depois algumas questões mais teóricas essas técnicas de migração, depois vocês leem aí que é mais tranquilo, tá? Eu quero que vocês se atenham mais aqui na parte hierárquica aqui do endereço IPv6, tá? Que é diferente do IPv4, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Estão vendo aí tranquilo, né? Sim? Sim. Pessoal, então, ó, o endereço IPv6, como eu falei, tem 128 bits, tá? De comprimento. Então, eu sei que ele é 4 vezes maior do que o IPv4, né? 32 vezes 4, 128. Só que no IPv6, pessoal, a gente não vai representar o endereço como decimal, né? Lembrem, lá no IPv4, o endereço é em binário, só que a gente representa com números decimais para ficar mais fácil para nós humanos entender e conseguir configurar e lembrar dos endereços. O IPv6 ele também é em binário, são 128 bits. Então, imagina-se que o 32 bits já é difícil a gente trabalhar, imagina trabalhar com 128, seria algo humanamente impossível. Por isso que também tem uma outra forma de denotar o endereço IPv6 para que seja mais fácil, fique mais fácil para a gente trabalhar, para a gente configurar e lembrar. Então, o IPv6 ele não é em decimal, ele é representado em hexadecimais, tá? E lembrando da aula do Marco Antônio, cada hexadecimal ele é representado por 4 bits, tá? Então, é o que eu estava dizendo aqui, ó, cada 4 bits, ele representa um único dígito hexadecimal. Então, se eu aumentar aqui para vocês, ó, qual é a estrutura do endereço IPv6? A gente vai ter 8 grupos de bits, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de bits. Cada grupo desses de bits, a gente vai separar por 2 pontos, aqui, 2 pontos, tá? Então, são separados por 2 pontos, não é mais só por ponto, como a gente vê no IPv4, são 2 pontos. E cada grupo de bit desses tem, na verdade, 16 bits, tá? E a gente chama, não é oficial, mas hexteto, hexateto, tem algumas literaturas que chamam duocteto, tá? Que seria o quê? Um grupo de 16 bits. Então, no IPv4, a gente tem lá 4 grupos de 8 bits, que a gente chama de octeto ou byte. No IPv6, a gente tem 8 grupos de 16 bits cada. A gente pode chamar de hexteto, duocteto ou hexateto, tá? Então, cada grupo disso aqui, na verdade, são 16 bits, mas como cada bit representa 4 hexas, eu vou ter 4 hexadecimais em cada um desses grupos de bits, tá? Então, o que vocês têm que ver é, quando vocês leem o endereço hexadecimal IPv6, aqui, pessoal, esses 4 zeros não são 4 bits. Esses 4 zeros são 16 bits. Cada zero desse aqui representa 4 outros bits, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, porque normalmente, quando a gente passa o IPv4 para o IPv6, vocês olham isso aqui, é 4 bits, 0, 0, 0, 0. Não, são 16 bits. Cada hexa desse se abre em outros 4 bits, tá? Então, no IPv6, a gente pode ter qualquer valor de 0, 0, 0, 0 até FFFF. Por que FFFF? Porque quando eu tenho 4 bits iguais a 1, eu tenho aqui a letra F no hexadecimal, tá? Se vocês já viram o hexadecimal com o Marco Antônio, com certeza vocês viram isso aí. Então, com 4 bits, eu consigo representar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o A, 11, que é o B, o valor 12, que é o C, 13, que é o D, o E, que é o 14, e o F, que é o 15. Então, quando meus 4 bits, todos eles têm um bit igual a 1, eu vou ter a letra F, tá? E eu posso ter qualquer coisa entre 0 e F. Então, eu vou ter, na verdade, aqui 32 hexadecimais. 4 aqui, mais 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 4 aqui. Então, eu vou ter 8 grupos de 16 bytes, que para nós a gente vai representar cada grupo desses com 4 hexadecimais. Então, está aqui embaixo, ó, 4 dígitos hexa é igual a 16 dígitos binários. Então, se eu abrir esse carinha aqui, ó, por exemplo, eu posso ter aqui 16 bits zeros, ou se eu quiser representar o F, 16 bits uns, ou qualquer coisa entre 0 e F, tá? Aí vai dependendo do endereço. Entenderam, pessoal? A diferença? É mais complicado que o IPv4, que é maior. A gente não vai ver cálculo de subrede em IPv6, tá? Nessa disciplina, mas existe, tá? Não é tão difícil, mas, enfim, existe também. Mas ele é um pouco mais complicado porque ele é um endereço maior, né? E tem que ter essa atenção
que quando lê isso aqui, vocês estão lendo um hexadecimal, e não um binário. E nem também um decimal, tá? E sim um hexadecimal. Então, aqui, pessoal, que são só alguns exemplos de formato de endereço IPv6, tá? Alguns exemplos de endereço. Posso ter lá 2001, 2.0, DB8, 000111100000000000200. Posso ter aqui FE80, 00000000123456789AB CDEF. Então, posso ter qualquer coisa entre 0 e F, tá? E vou ter ao todo aqui 32 hexadecimais. Essa que é a estrutura do IPv6. Só que tem algumas regras que a gente pode usar para diminuir o tamanho, né? Porque às vezes o endereço fica muito grande, né? Aqui eu escrevi FE80, uma porrada de 0, e só lá no final 1. Então tem formas de escrever o endereço resumido, tá? E para isso a gente tem duas regras. A primeira regra diz o quê? Eu vou omitir zeros à esquerda, tá? Então eu vou pegar cada um dos 8 grupos de hexadecimais, e sempre que eu tiver 0 à esquerda, dentro do grupo, eu posso omitir. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu vou omitir esse 0, ó, aqui embaixo já não tem mais. Eu vou omitir esses 3 zeros aqui, vou deixar só um 0 que está aqui. Vou omitir esses 3 zeros que está aqui, vou deixar só o último 0 ali. Omito esses 3 zeros aqui, deixo só um. Omito esses 3 aqui, deixo só um também. E omito só esse aqui, e aqui fica o 200 que estava aqui, tá? Sempre à esquerda, pessoal. Então, eu vou olhar dentro de cada um dos 8 grupos aqui de hexadecimais. Cada grupo, à esquerda, o que tiver de 0 eu posso diminuir, tá? Eu posso retirar, posso eliminar. Mas no caso onde a gente tem 4 zeros aqui, ó, num grupo de hexadecimais, aí eu sempre deixo só um, tá? Eu não vou eliminar os 4, eu vou eliminar 3 e vou deixar só um. Por quê? Porque depois vai vir uma outra regra que a gente vai ver na sequência. Aqui um outro exemplo, ó. Tem um outro endereço, eliminei esse 0, aqui embaixo o 0 saiu. Eliminei esses 3, aqui embaixo ficou só o A. Eliminei esses 3, ficou só um 0. Eliminei esses 3, ficou só um 0. Eliminei esses 3, ficou só um 0. E aqui eliminei o primeiro 0 e ficou aqui os outros hexadecimais, tá? Não pode, pessoal, eliminar da direita aqui, tá? É sempre da esquerda. Não posso eliminar os de trás aqui, tá? É igual dinheiro. Esse em dinheiro vocês não vão acertar. Se eu tiver, tipo, 0, 2 reais, é a mesma coisa que eu tiver 2 reais, né? Agora, se eu tiver 2, 0 reais, eu tenho, na verdade, 20 reais, tá? E não 2 reais. Tem uma pergunta no exame da Cisco sobre isso, Jefferson? Tá me perguntando ou tá afirmando? Tô afirmando, eu já fiz o... Ah, tá. E daí, claro, eu comecei, né? E daí tem uma pergunta. Daí, eu li lá no capítulo, e daí tem uma parte... Eu acho que tu pegou de lá, não foi? Não, esse material que é da Cisco, tá? É o da Cisco, não é o que faço. Provavelmente eles pegaram daqui e jogaram lá. Ah, beleza. Não, foi a mesma coisa. Daí eu fiz. É bem facinho o negócio. Não, é bem tranquilo. Pessoal, é sempre lembrar que é sempre 0 da esquerda, tá? É a mesma coisa na matemática, né? A gente pode escrever 0, 0, 1, é a mesma coisa que escrever 1. Agora, se eu escrever 1, 0, 0, é diferente de 1, né? Porque 1, 0, 0 é 100, não é 1. Então, 0 à esquerda não vale nada. A gente aprende isso na terceira, quarta série, né? 0 à esquerda desconsidera. Aqui é a mesma ideia. 0 à esquerda desconsidera. Mas sempre pensando e fazendo grupo a grupo, tá? Sempre grupo a grupo. E aqui embaixo a gente tem um endereço especial, tá? Vocês vão ler, vão descobrir o que é aí, que é tudo 0. Isso aqui eu posso representar, então, só com um 0 aqui em cada um dos 8 grupos. Essa é a primeira regra. Então, eliminar zeros à esquerda dentro de cada um dos hexatetos aí, tá? Do grupo de hexadecimais. Qual é a outra regra? A outra regra, a gente vai substituir uma sequência contínua de zeros por 2 pontos, 2 pontos. O que isso quer dizer? Vamos dar um zoom aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu excluí esse 0, tirei fora, tirei esses 3 zeros, tirei aqui também, tirei aqui também, tirei aqui também, tirei aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma sequência de 2 zeros, e aqui eu tenho uma sequência de 2 zeros. O que eu posso fazer? Eu posso escolher qualquer uma dessas duas sequências e, ao trocar ela, né, substituir por 2 pontos, tá? Aí eu vou repetir o 2 pontos, tá, pessoal? Ó. Esse caso vai ficar 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, ABCD, 2.0, 2.0, 2.100. Por que esse 2 pontos? Porque isso aqui, o computador ele vai saber depois que aqui eu tenho uma sequência de zeros que foram omitidas, tá? E aí depois ele vai conseguir expandir o endereço normalmente para descobrir o endereço completo, né? Por que eu não posso usar aqui de novo, pessoal, tá? Por exemplo, aqui também foi com 2 zeros, ó. Por que eu não usei 2 pontos aqui? Por que eu não omiti? Porque essa regra eu só posso usar uma única vez, tá? Eu não posso usar mais de
uma vez. Então, ó, só pode ter apenas 2 pontos por endereço. Então, eu tenho que escolher sempre aquele que tem mais zeros. Aqui, como ficou 2 zeros aqui, 2 aqui, tanto faz o que eu vou substituir. Mas só posso substituir uma vez, não posso substituir 2. Se, por exemplo, tivesse 3 zeros aqui e aqui 2, eu ia pegar aquele que tem mais zeros. Por quê? Porque eu quero sempre que o endereço fique menor, né? Essa que é a ideia. Eu resumi o máximo possível, tá? Para quê? Para que fique mais fácil para a gente configurar, a gente trabalhar, a gente lembrar. Mas tem que ficar bem claro na cabeça de vocês que quando o computador vai fazer os cálculos binários para descobrir o endereço, para enviar os pacotes, ele pega esse endereço aqui, tá? E transforma de novo no endereço completo, tá? Ele é obrigado a fazer isso. Ele vai lá e vai transformar o endereço de novo completo, tá? Mas para nós, não precisa, tá? A gente consegue trabalhar dessa forma. Aqui tem um outro exemplo, para ficar mais claro, a sequência dos zeros. Esse endereço aqui, olha bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vou ter 6 zeros em sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui vai ficar um endereço bem pequenininho, por quê? Como eu tenho uma sequência de 6 zeros, essa sequência aqui eu consigo trocar por 2 pontos, 2 pontos. Então, o endereço FF02, 2 pontos, 2 pontos, 1, ele, na verdade, representa todo esse endereço aqui em cima, tá? Então, quanto mais zeros à esquerda eu tiver, é melhor, porque eu vou conseguir escrever o endereço de forma mais resumida, né? Mais enxuta. A mesma coisa aqui, ó. Esse endereço que eu falei para vocês, que é um endereço especial, ele é todo composto por 0. São 128 bits iguais a 0. Na primeira regra, eu vou deixar um 0 em cada octeto. Na última regra, na segunda, o que ela me diz? Que eu posso pegar uma sequência de 0 qualquer, de 1 ou mais, de 2 ou mais zeros, e substituir por 2 pontos, 2 pontos. Então, esse endereço, pessoal, é até estranho, né? Mas ele é um endereço que, para nós, ele é escrito assim, ó, 2 pontos, 2 pontos. E quando a gente vai configurar esse endereço no roteador, uma máquina, a gente utiliza assim, a gente escreve só 2 pontos, 2 pontos. E a máquina depois vai entender que esse 2 pontos, 2 pontos é um endereço IPv6 composto somente de bits iguais a 0. São 128 bits iguais a 0 ou 32 hexadecimais iguais a 0, tá? Então, se vocês verem isso aqui escrito em algum lugar, 2 pontos em relação ao IPv6, não está errado, tá? Isso aqui é um endereço que representa isso aqui que está aqui em cima. Eu sei que é um pouco estranho, às vezes meio maluco, mas é isso aí mesmo, tá? Ok? Conseguiram entender, pessoal, essa parte aqui da... O mais importante nessa parte do IPv6 é entender a estrutura do IPv6, saber que ele tem 128 bits, que esses bits são representados através de hexadecimais, e também saber fazer essa redução, tá? E para fazer o caminho inverso, pessoal, como é que seria? É a mesma coisa, né? É só faz a regra invertida. Primeiro eu pego o endereço aqui e vou fazer o quê? Vou colocar um 0, 2 pontos, um 0, 2 pontos, um 0, 2 pontos, 0, 2 pontos, até eu ter o quê? 8 grupos de hexadecimais. Depois que eu tenho os 8 grupos formados, eu vou pegar cada um dos grupos aqui e vou fazer o quê? Vou completar com 0 à esquerda até chegar em 4, né? Porque cada grupo desses são 4 hexa. Se aqui eu tenho só um hexa, eu tenho que botar mais 3 aqui, coloco mais 3 aqui, 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 e aqui coloco mais 3, e eu vou voltar lá para o endereço cheio, né? O endereço completo que a gente chama, tá? Então, a ideia é a mesma, tá? Tem que encerrar aqui essa parte. Relação aqui, pessoal, só a gente terminar o comprimento aqui do prefixo do IPv6, tá? No IPv4, pessoal, a gente usa ali aquela noção de prefixo, né? /8, /16, /24, ou qualquer coisa entre /8 e /30, tá? Posso ter um /20, um /25, um /28, um /30, tá? Enfim, eu posso mover o meu prefixo de 8 até 30. No IPv6, pessoal, como eu falei, a gente tem 128 bits, tá? Na teoria, o prefixo poderia ser de 0 até 128, tá? Mas na prática, tipicamente, para a maioria das LANs aí, das redes, tá? É sempre /64. O que isso quer dizer? Que eu vou ter 64 bits iniciais do prefixo, como se similar, tal, que a gente tem no IPv4, a porção de rede, e sempre vou ter aqui 64 bits, que seria similar ou equivalente, na verdade é equivalente, à porção de host, os bits de host, tá? Então, praticamente em toda a rede IPv6, tá? Que a gente vai usar uma rede, uma máquina, enfim, para configurar uma máquina, a gente vai ter 64 bits finais lá do endereço para endereçar a máquina, tá? Ou, em hexadecimal, 16 hexadecimais. E vamos ter os primeiros 16 hexas para representar, entre outras coisas, o prefixo global do endereço, que depois vocês vão ver ali, e também para a gente ter alguns bits aí para criar sub-redes dentro do IPv6, tá?
Então, os primeiros 16 hexas é o prefixo que vai representar a parte da rede, ali, a parte, vamos dizer assim, prefixo global do endereço também é a parte da rede, tá? E os últimos 64 bits serão bits de máquina. Isso quer dizer o quê? Que toda subrede IPv6/64 aqui, ele vai ter 64 bits para a gente endereçar as máquinas. Então, pessoal, é muita máquina, tá? Uma rede IPv6 é muita máquina. Para a gente usar tudo, olha, é difícil. Tá? É bem difícil mesmo. Até vou pegar aqui a calculadora rapidinho. Vou fazer aqui, deixa eu pegar a científica aqui, ver se tem aqui. Tem. Ó, para a gente saber quantas... Vocês estão vendo a calculadora aí? Sim, então, né? Alguém grita aí. Sim. Quem tá? Pessoal, ó, 2 elevado a 64. O que é isso? 2 elevado a 64 é o número de máquinas que eu consigo ter com 64 bits. Olha o número que dá. 18.44, nem sei o que é unidade, mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões. É 18 quinquilhões de endereço, tá? Então, assim, pessoal, é endereço que não acaba mais, tá? Dá para botar todas as máquinas do mundo, sei lá quantas milhões de vezes, dentro de uma única rede IPv4, tá? Então, é muita máquina, ok? Mas isso é um padrão, tá? Vocês sempre vão ver as LANs aí, tá? As redes de usuário final, sempre 64. Então, não se preocupem mais com a quantidade de máquina dentro de uma rede IPv6, tá? Isso não existe mais. Então, essa questão ali de, vou pegar um /24, IPv4, para poupar endereço, como eu falei já para vocês, deixar uma rede um pouco maior ou menor, no IPv6 isso não deixa de existir, tá? Toda subrede vai ter 64 bits para a máquina. E aí, os 64 bits iniciais aqui são para outras coisas, entre elas, para a gente criar algumas subredes com os endereços IPv6. Ok? Conseguiram entender de forma geral aí? E outra, só aqui, pessoal, para finalizar, uma coisa que o pessoal às vezes se confunde, tá? O endereço IPv4 tem 32 bits e o IPv6 tem 128. Isso quer dizer o quê? Que o endereço IPv6 ele é 4 vezes maior do que o IPv4, né? Realmente é 4 vezes maior. Porque, como eu falei, 32 vezes 4 dá 128. Só que não, o endereço IPv6, às vezes o pessoal se engana, ele não tem só 4 vezes mais endereço, tá? Ele tem infinitamente mais endereço. Isso tem que ficar bem claro para vocês. O fato dele ter só 4 vezes mais bits, não quer dizer que ele tem só 4 vezes mais endereços, tá? Porque isso, lembrem, ó, tudo aqui em binário é potência de 2. No IPv4, eu tenho 2 elevado a 32 bits, que me dá 4 bilhões e 294 milhões de endereços. Tá? Cada potência que eu aumento aqui do 2 vai dobrar esse número, tá? Dobra o número. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu pegar 2 elevado a 33, já vou ter 8 bilhões 589. Já é o dobro do 4 milhões. Só aumentando um bit a mais. Se eu pegar um bit a mais, se eu pegar 34 bits, 2 elevado a 34, eu tenho já 17, tá? Então, cada vez é o dobro. É sempre o dobro, tá? Isso aqui aumenta, na verdade, exponencialmente, né? Então, se eu tiver aqui, depois, 2 elevado a 128 bits, que é o que a gente tem no IPv6, eu tenho, como falei para vocês lá, 3,4 vezes 10 elevado a 38, tá? Então, é um número, como eu falei, é muito grande, tá? A gente não consegue nem entender a dimensão desse número, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Se algum dia perguntar, o endereço IPv6 tem só 4 vezes mais endereço que o IPv4. Não, com certeza não. Ele só tem 4 vezes mais bits que o IPv4, tá? Mas a quantidade de endereços não dá nem para comparar, ok? Eu estou falando isso porque tem bastante gente, às vezes, aí que se confunde, às vezes, em questões, em provas, enfim, tá? Então, não esqueçam disso, ok? Tranquilo? Sim? Quem cala, consente. Sim, tranquilo. Tá? Pessoal, então, depois vocês aqui dêem uma lida nesse 7.2, tá? Tem mais alguns slides ali, é bem pouquinho, a gente falou uns 8 ali, 9, deve ter mais uns 10 ali, tá? Releem do início ali, releem aquela parte que eu expliquei para vocês, depois tem mais algumas coisinhas ali, tá? Mas é bem rapidinho. E aqueles que ainda não fizeram o capítulo 6 ou não leram, tá, pessoal? Aí tentem fazer essa semana aí para não deixar ou semana que vem no máximo, para não deixar muito para depois, né? Porque na semana que vem, no dia 23, a gente vai encerrar o capítulo 7, e daí na outra a gente já vai começar o capítulo 8, tá? Então não deixem muito
para a última hora para fazer os exames. Tá? A ideia é que vocês vão lendo os capítulos. O 7 não precisa fazer ainda, que já fez ótimo, mas dá para esperar, que a gente vai terminar semana que vem. Mas o 6 já passou, né? Então, quem não fez o 6 aí, corre atrás e termina para não deixar acumular muito tempo. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Os exames ali, quem me pediu ali, o Jefferson e o Arthur, tá? Eu tentei abrir de novo lá, depois vocês vejam se deu certo ou não. Mas do 5 para frente, do 6 para frente, é para estar aberto para todo mundo até final do semestre, que vai ser metade de agosto, fim de agosto, enfim, tá? Fala, Arthur, tu queria falar? Não sei se era o Arthur. Tô de boa por enquanto. De boa? Tá. Tá, Jefferson, não sei se chegou a tentar lá ou não, depois tu veja e me diz se abriu para ti lá. Não, eu já abri o 2 lá e tá dizendo a mesma coisa. Tá na mesma coisa? Aham. Cara, e eu fiz de tudo de novo. Então é que assisto Não, tá mas- louco mesmo. Mas eu acho que eu vou pegar e vou baixar outro navegador aqui e vou tentar pelo outro navegador. Tá, depois dá uma tentativa. Senão a gente tenta abrir mais pra frente lá. A gente dá Não, um- tranquilo, é só para melhorar a nota lá que eu. Na verdade, assim, eu fiz isso pensando que realmente queria abrir para todo mundo, mas no fim tá dando mais trabalho do que deixar fechado. Não, tranquilo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aqueles que fazem matemática até sexta. É isso, né? Até sexta. Então, com saudade já, né? Não teve aula semana passada de matemática. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Tá bom, senhores? Então, se é isso, boa noite a todos aí. Qualquer coisa, estamos online aí. Beleza? Valeu, boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Vai.